Alô. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu gostaria agora de agradecer, principalmente pela presença, pela participação e mais um evento que nós estamos fazendo. Agradecer também a comissão, a jornada, em nome da professora, coordenadora da jornada, a professora Daniela. E esse evento sempre é especial, é sempre um momento para nós refletirmos a respeito de determinado assunto. Esse ano o tema é conformado e agora. Na verdade, a gente tem muita dúvida. Nós já temos dúvidas quando a gente define qual é a carreira que nós vamos seguir, que tipo de curso nós vamos seguir. E no meio dessa brincadeira, não precisa chegar até o final do curso para a gente falar assim, e agora, o que eu vou fazer? Então, essas dúvidas são muito pertinentes. E esse é um dos motivos que nos levou a seguir esse tema. Nesse momento, nós estamos trazendo profissionais de puro brilhantismo nas suas formações, na sua vida profissional. E eles vão tentar passar para a gente muito que sabem, mas em tão pouco tempo. Isso para nós é um motivo de prazer. Hoje nós vamos estar tendo o professor Irineu, do Instituto Brasileiro de Coaching. A coaching é uma dúvida, é uma novidade, do aspecto, principalmente da formação e de acompanhamento profissional. Nós vamos ter depois a palestra do Sr. Valquírio Cabral, que tem toda uma vivência profissional, no sentido principalmente ligado a esse grupo, e agora a carreira solo, seguindo em cima das suas lojas. Então tem muito trabalho, muito evento de quem está passando e passou por lá. Então vocês vão sentir principalmente o que o mercado está querendo, como ele está se posicionando, o que ele espera de vocês. Então acho que é um momento ímpar que a gente tem que aproveitar. Eu agradeço mais uma vez a todos, a toda a comissão e vocês, e que tenhamos uma ótima jornada durante esses 3 dias. Obrigado. Para dar início então à nossa primeira palestra desta noite, apresentamos o Sr. Irineu Pinheiro. Master Coaching Sênior com certificação internacional pela Behavioral Coaching Institute, palestrante e treinador organizacional com mais de 6.000 horas em consultoria e mais de 2.000 horas práticas em treinamento e coaching. Experiência de mais de 20 anos como executivo em setores organizacionais de diversos segmentos. Publicitário com formação em marketing, pós-graduado em qualidade total e reengenharia. É MBA em marketing e planejamento. Também é hipnoterapeuta e executivo coaching formado pela Academia da Alemanha. O tema da palestra é Coaching de Carreira, construindo profissionais de sucesso. Vamos receber então com aplausos Irineu Pinheiro. Olá. Boa noite. Que turma animada. Não precisou nem eu convidar para dizer boa noite novamente. Normalmente boa noite, o primeiro boa noite sai meio xoxo. E aqui eu senti que tem energia. Aliás, energia. Isso é um componente fundamental no processo de coaching. Todos nós somos energia, pura energia. E é isso que constitui a vida. Sempre existiu energia. E a energia sempre vai existir. Não existe início nem chegada, só o caminho. E o caminho é feito no aqui e agora. Não existe passado, não existe presente. O que existe é a percepção e a interpretação que nós damos aqui e agora do que a gente viveu. E aqui e agora, no presente, eu defino como será o futuro. Tem gente que carrega traumas a vida inteira, morre com isso, porque aconteceu algo no passado e fica carregando e se limitando, construindo doenças,
construindo uma vida cheia de limitações. Então, meus amigos, minhas amigas, convido vocês que estão num processo de conclusão de curso a acreditarem no seu potencial. Não existe ninguém, nenhuma força nesse mundo pode entrar no seu sistema para dizer qual é o seu poder. O seu poder existe dentro de você e só você pode acessá-lo ou não. Rapidamente, o que o coaching faz é exatamente isso. Numa parceria entre o coach e o coach, que é a pessoa que passa pelo processo, o coach diz para o coach: os recursos estão dentro de você, as respostas estão dentro de você, todas as soluções da sua vida estão dentro de você. É impossível escolher uma parte só da realidade, totalmente impossível. Ninguém pode dizer assim: vou viver só respirando. Letra quântica. Vida é fluxo e refluxo. Vida é contração e expansão. Então não existe só problema sem a solução. Se o meu sistema é capaz de criar um problema, eu tenho simultaneamente a solução. E essa é a principal característica do líder do futuro, do líder que começa agora. São vocês. A principal característica do líder é fazer perguntas poderosas e não dar respostas pura e simplesmente. Porque o verdadeiro líder é aquele que empodera e que desenvolve as pessoas. Então, vou pegar aqui um equipamento extra para começar a apresentar um pouco melhor o que veio preparado. Aqui é a nossa razão de ser aqui. Vocês estão se formando. E agora? O que fazer? Um dos caminhos é colocar cultura de coaching na vida de vocês, ou nas empresas que vocês fundarem, ou nas empresas onde vocês vão trabalhar. Já estou devidamente apresentado, então não precisa. O coaching é um processo de desenvolver capacidades e habilidades. Aquilo que você já tem, você já construiu ao longo da sua vida. E o processo do coaching é para que, num curto espaço de tempo, você coloque todo o seu conhecimento em prática. Num curto espaço de tempo, você defina aonde você quer chegar e fazer as ações de TBC para que isso aconteça. TBC é o principal processo dentro de um coach, dentro de um processo de coaching. Vocês sabem o que é TBC? Tire a bunda da cadeira e entre em ação. Não adianta só ficar imaginando, tem que entrar em ação. A informação só tem efetividade quando a gente pode fazer com que ela funcione. A informação só tem efetividade se ela traz resultados. A informação só traz resultados se você sabe aonde quer chegar com ela. Desde criancinha, a gente sabe que se não souber para onde vai, qualquer caminho serve. Aqui, posso fazer uma pergunta para vocês? Quem sabe o que vai fazer depois de formado nos próximos 10 anos? Levanta a mão. Quem tem escrito o que vai fazer nos próximos 10 anos? Então, primeiro convite que eu vou fazer: defina o que você quer.
se a gente não tiver um plano, vai acontecer, inevitavelmente, alguma coisa na vida. Mas quando a gente tem plano e escreve, já tem 50% dele acontecendo. Porque quando a gente escreve, a gente já está materializando o processo. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês, definam aonde querem chegar. Isso já é coaching. Coaching é um processo onde eu estou aqui, pontual, meu estado atual. Vejo todas as minhas possibilidades, vejo todos os recursos, vejo as habilidades, conheço a minha história, utilizando técnicas e ferramentas, desenvolvendo as minhas habilidades e as minhas capacidades, conhecendo as minhas crenças. A gente vai construindo crenças ao longo da nossa história, da nossa vida. Eu tenho um amigo, ele era dono de uma rede de televisão, mas ele de vez em quando dizia umas coisas que não eram muito legais, viu? Dizia negócios assim, bem negativos. E ele achava engraçado, porque todo mundo ria, mas ele repetia várias vezes. Eu vou dizer exatamente o que ele falava. Ele dizia assim: olha, Pinheiro, eu ando tão cagado, mas tão cagado, se eu comprar um circo, o anão cresce. O anão cresceu. O anão cresceu, ele perdeu a rede de televisão que ele tinha. Ele conseguiu fazer com que os outros sócios se reunissem e dessem um chega para lá. Porque se a gente alimenta, imagine acordar dizendo isso: se eu comprar um circo, o anão cresce. Como que vai se constituindo a vida dessa pessoa? E aí ele dizia assim, em alto e bom som: esse aqui é o exército de um homem só. Ele. A mesa dele ocupava de uma parede até a outra. E ainda tinha 20 centímetros de diferença entre a cadeira dele e o piso, a mesa dele e o piso. Então ele ficava nas alturas, numa cadeira de 3 andares. As pessoas que iam falar com ele ficavam assim, segurando a pontinha da mesa. Era totalmente vertical o processo. E essa verticalidade está desaparecendo. Cada vez mais as relações estão se horizontalizando. E principalmente no processo de coaching, essa relação é horizontal. Vou utilizar essas duas cadeiras aqui para mostrar. O processo de coaching acontece assim, ó, com duas cadeiras exatamente iguais, onde as pessoas sentam no mesmo nível, sem nenhum obstáculo, sem mesa, para que haja uma conexão de energia. Por isso que eu comecei falando de energia, porque um ser humano com outro ser humano gera uma energia, gera uma conexão. Então, o principal poder de um líder, o principal poder de uma pessoa, o principal poder de um coaching é ouvir na essência. Ouvir na essência é estar totalmente focado naquele momento. Ouvir na essência é estar presente 100% naquele instante. Normalmente o que acontece? Você não está presente quando ouve as pessoas. Ou está lembrando de alguma coisa que deixou de fazer, ou está imaginando o que tem que fazer. Quando a gente está olhando nos olhos das pessoas, a gente está totalmente presente. Quando a gente está olhando nos olhos das pessoas, nosso sistema neural tem uma conexão que nos deixa totalmente focado naquele instante, naquele momento. Então, isso é o principal atributo do coaching. O coaching tem uma série de técnicas, ferramentas e processos que dinamizam a pessoa para que ela atinja resultados extraordinários na vida. Mas o que é mais importante nesse processo é essa conexão, essa atenção total, um estado de atenção focado.
onde você está totalmente presente naquele momento, percebendo as pessoas, não somente pelo que elas dizem. Por quê? Albert Meridian fez um estudo e chegou à seguinte conclusão: a palavra significa apenas 7% da comunicação. O restante está na expressão facial, está na respiração da pessoa, está na postura, na velocidade, no ritmo da voz, está no tom da voz. É impressionante como as informações são limitadas quando a gente percebe não somente o que está sendo dito, porque a maioria da informação não chega através da palavra. Então, por isso que o processo de coaching é uma conexão poderosa, onde as pessoas se percebem, onde o coach percebe o seu coach de forma global, intensa. E vai descobrir qual é a crença que ele carrega, que o limita. Quais são as crenças que cada um de nós tem, crenças que são empoderadoras. Cada um de nós conquistou ao longo da vida crenças que permitem que nós sejamos vencedores. Vocês acreditaram que poderiam fazer um curso na universidade, na Unip. Estão aqui finalizando. Quem não acreditou nesse potencial, ou ficou no caminho, ou nem entrou aqui. Então, em primeiro lugar, quais são as crenças? Você conhece a crença que te fortalece, que te possibilita ir além, que te dá condição de você ousar ir além, ser a melhor pessoa, o ser humano mais importante que você pode ser, a pessoa mais bem-sucedida que você pode ser, a pessoa de sucesso que você pode ser? Quais são as crenças que te dão essa sustentação? Isso a gente faz no processo de coaching. E descobre também quais são as crenças que limitam. Quais são as crenças que você diz, às vezes, até inconscientemente: isso não é para mim. Não adianta nem tentar. Não vou nem começar. Isso não é para mim. Não nasci para isso. Dinheiro é coisa sua, é coisa do bandido, para quem faz falcatrua. Se você tem uma crença alimentada desde criança sobre dinheiro e dessa forma, você acha que algum dia vai ter dinheiro para fazer o que quer? Para desenvolver os seus sonhos? Não. Ela vai estar lá dizendo. Não, porque se você acredita que isso é uma coisa negativa, ruim, se você é uma pessoa do bem, você não vai aceitar no seu sistema que isso esteja na sua vida. E aí passa a vida inteira mal e mal pagando as contas. Quais são as crenças que me fortalecem? Quais são as crenças que me limitam? E o que eu tenho que fazer para transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras? Isso é um processo de coaching. Acelerar resultados. Olha, a gente pode viver a temporalidade. A primeira pessoa que falou em temporalidade aqui no Brasil, sabe quem foi? Juscelino Kubitschek. Assim, na mídia. Ele disse: vamos fazer 50 anos em 5. Eu não estou questionando aqui a questão política nem a mudança da capital para o interior, mas que ele acelerou resultados na vida, ele acelerou. Se a gente permanece mais no presente, sem ficar na lembrança ou na imaginação, nós conseguimos realizar muito mais. E ainda existe uma outra coisa. Tem um cara aí chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ele desenvolveu a teoria do flow, que a gente pode entrar num estado que vai trazer resultados tão impressionantes para a gente na vida, que a gente pode ficar controlando o tempo, que a gente tem o tempo a nosso favor. Eu convido vocês a pensarem que cada um daqui pode ser um espetáculo. A palavra excelência já não é mais um diferencial na vida profissional, porque excelência já virou quase uma obrigação. Não é, Carlos? Ser excelente é uma obrigação hoje em dia. Bom, já está para trás faz tempo. Então, eu
convido vocês a viverem de forma espetacular. E o que quer que se faça na vida pode ser espetacular. Vou provar. Vocês se lembram de quem foi o brasileiro representando nós, brasileiros, em Londres para receber as Olimpíadas? Vocês lembram quem foi lá? Isso aconteceu no ano passado. Quem foi lá representando os brasileiros para receber as Olimpíadas que vão acontecer no Brasil? Foi Mundiari. O nome dele é Renato Sorriso. Sabe o que ele faz? Ele vai no chão da cidade, do Rio de Janeiro. E ele foi escolhido para ficar durante o carnaval varrendo o chão da pista lá que aconteceu o desfile. Ele fez a diferença. A Globo, com todos aqueles milhões que existem lá para transmitir, de repente teve que deslocar o foco da câmera para uma pessoa que estava varrendo o chão. Mas ele não só varreu o chão, ele colocou a alma naquele negócio, ele se divertiu trabalhando. Ele fez além do que ele tinha que fazer. E a multidão começou a aplaudir. Aquele galinho que varria, dançava e tinha um sorriso de orelha a orelha. Tanto que o nome dele ficou Renato Sorriso. Então, não importa o que você faz, não importa onde você esteja. Quando você se entrega totalmente àquilo que está fazendo, quando você coloca toda a sua energia, quando você coloca a sua alma no que faz, você vira um espetáculo. E ele virou. Ele varrendo o chão da rua se transformou numa unanimidade nacional e hoje ele é um ícone no mundo inteiro. Ele é uma celebridade no mundo inteiro. Ele não colocou terno e gravata para ir lá receber o prêmio a Olimpíada. Ele foi com um uniforme que ele trabalha todos os dias. Então, meus queridos e minhas queridas, onde quer que você esteja, o que quer que você vá fazer ou já faz, se você colocar a sua essência naquilo que está fazendo, você será espetacular. Se você amar o que faz. Esse é um exemplo que eu estou trazendo, mas existem outros mais. Por exemplo, vocês que estão em fase final da administração, existe um pipoqueiro que participa de quase todos os eventos corporativos, onde os empresários e os administradores mais bem-sucedidos do país ficam pagando para ouvi-lo, porque ele faz mais do que vender pipocas. O nome dele é Valdir, o pipoqueiro. Ele trabalha em Curitiba. Ele desenvolveu tanto esse negócio de colocar a alma naquilo que faz, que ele virou também uma celebridade. Ele aparece em tudo que é grande evento que acontece no Brasil, para dizer como é que se faz a diferença, mesmo quando é uma coisa simples. Então, existem vários exemplos aqui na cidade mesmo, deve ter, que vocês conhecem, pessoas que fazem a diferença, porque colocam mais do que simplesmente a ação. Colocam a energia, colocam o coração, colocam a alma naquilo que faz. Conquistar as metas e os objetivos não é a coisa mais difícil, mas o processo de coaching faz